Oi, gente. Arrumar aqui as tintas da pintora, né? Ai, ai. Para não cair tudo no meio da live. Oi, Oi, Polly! boa Tudo bem? noite. Boa Tudo bom, noite, Edna? tudo. E Tudo jóia? você? Que bom. Tudo bem. Como é Como que é? tá o som para você? Tá bem aí? Aqui tá tranquilo, o som tá tranquilo, a imagem tá tranquila. E para você? Jóia, tá ótimo. Aqui para mim, para você, no caso, eu tô ouvindo bem, tô te escutando bem Ah, direitinho. então tá bom. Então tá bom. É, A gente já tá quase na hora, né? Na verdade. Acho que a Sim, gente nem precisa sair, não. Já vai recebendo o pessoal. Tô vendo que já tem gente entrando aí. jóia. Que bom. Que bom te ter aqui. Ótimo. Foi uma grande alegria, viu? Assim, ter essa oportunidade de ler o seu livro e me fez refletir bastante, assim, sabe? Eu me emocionei, Aham. teve momentos que eu chorei, teve momentos que eu fiquei refletindo, até coisas que nem Sim, tinha a ver, assim, exatamente do tema, né, daqui do sim. do nossa live, mas foi uma bela oportunidade. Ai, que Obrigada, viu, bom, por isso. Polly. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. E eu fico feliz porque isso quer dizer que ele está cumprindo o objetivo, né? Sim, sim, com certeza. Pelo menos para Sempre. mim cumpriu. É. E como você não é a primeira e nem é a última, eu fico Aham. realmente muito feliz cada vez, né, que alguém lê e tal e faz aí suas considerações. Mas eu quero saber Muito um bom. pouquinho mais detalhado, né, o que te chamou mais atenção e tudo. Não sei se a gente vai poder falar sobre isso na live hoje, porque o foco não é o livro, né? Uhum. Mas vamos ver o que a gente consegue, vamos dar as boas-vindas aí. Já está entrando o Bruno, Célia, enfim, já passou aqui gente que eu nem vi. Carla, Sim. Luísa, tem um monte de gente aí Ah, que entrando. bacana. Boa noite, gente, bem-vindos. Então, Boa noite. é, antes de tudo, eu quero te dar as boas-vindas, Polly. Realmente Uhum. fiquei muito feliz por você ter aceitado, né? A gente se conhece há um tempinho, mas a gente não tem essa proximidade toda pelas distâncias, mas ao mesmo tempo as redes sociais nos permitem, né? A gente Exato. acompanhar a história uma da outra e acho que isso é muito interessante, né? Eu costumo dizer que a amizade não é estar só grudado, não é estar só dentro da casa e tudo, né? É realmente quando a gente se encontra, os momentos da vida nos proporcionam os encontros e a gente guarda os momentos dos bons encontros, né? Exato. E Exatamente. pode estar trazendo isso, né? Pode estar Com trazendo certeza. isso. Eu achei muito bonitinho, né? Quando a gente estava conversando e preparando essa live, que você falava, lembro quando você esteve na minha casa com Uhum. a minha filha, né? E eu acho que o que a gente Isso. leva da vida são esses pequenos detalhes, né? As construções diárias. E é o que acaba marcando, né, Edna? É isso Sim, que sim, marca, né, a nossa vida e o que faz as nossas memórias afetivas, né? Então é é isso que, verdade, é que faz verdade. diferença. É verdade. Mas eu vou Mas pedir é para você isso. se apresentar, né? Tá. Porque, bom, eu acho que muita gente conhece você, mas vai ter gente que não te conhece.
Então, e sim. para as pessoas também que porventura venham a ver essa live depois, né? Vamos tentar deixá-la gravada. Então, se apresenta para gente. Tá bom. Então, meu nome é Poliana, tenho 37 anos e sou esposa de José Claudemir Pacheco Júnior. Eu falo o nome completo porque em cada lugar ele é conhecido por um nome diferente, então, dependendo do lugar, né, Aham, ele é conhecido. Sou mãe de Ana Catarina, né? É, enfim, eu acho que é isso o que precisa ser apresentado aqui, né? tá ótimo. É, e assim, eu queria começar, como eu falei, assim, nem todos estavam, mas agradecendo, né, essa oportunidade. Eu me emocionei muito, trouxe até o livro, assim, não sei se todo mundo conhece, mas o livro é esse aqui, já começando a fazer a propaganda aí, O Amor que Cura, tá? Recomendo bastante, né, a leitura. E agradecer, né? Assim, me emocionei muito com algumas histórias, que até anotei aqui para falar da melhor Sim. professora, né? Aquela história da melhor professora e todo ano, assim, foi bem emocionante. A pulseirinha ali, o cheirinho da Aham, mãe. sim. É, e aí me fez refletir bastante sobre temas paralelos que eu vou falar, e a gente pode conversar em outro momento, mas assim, sobre perdão, sobre o silêncio, né? Sobre Sim. autoconhecimento. Mas para a gente começar a entrar mesmo no tema de hoje, né? Eu preciso fazer um contexto um pouquinho maior, assim, né? Preciso falar um pouquinho lá da minha infância mesmo, né? Enfim, da minha vida. Porque, como o livro fala, às vezes, de muita. De talvez a ausência, né? E algumas carências, né? De que isso Uhum, marca muito o coração de uma pessoa, e isso é verdade. Eu uhum, preciso dizer que eu acho que Deus me mimou muito, né? Nesse ponto, assim. Eu sou uma pessoa que eu fui arrodeada, né, de um ambiente de muito amor, sabe? sim. De todos os aspectos, assim. Eu posso dizer que eu nasci numa família, na melhor família que eu podia ter, né? Assim, e aí isso às vezes pode parecer que é conversa de filho, né? Eu Uhum. tenho a melhor mãe do mundo, né? E quem conhece minha mãe, eu não sei se ela já conseguiu entrar, ela estava tentando entrar, mas quem conhece minha mãe sabe do tamanho do coração dela, assim, sabe? Então, minha mãe é formada em psicologia, enfim. E me deu uma educação muito boa, assim, sabe? Eu lembro, né, de muitos momentos, assim, de cuidado, de atenção, dessa imagem de amor, realmente, Uhum. né, que o livro traz. Né? Da parte do meu pai, também é uma das pessoas que tem um coração mais generosos que também eu já conheci, assim, né? Então, esse amor e essa marca, assim, né, sempre esteve como se isso já fosse algo muito natural para mim, Uhum. sabe? Então, Uhum. não posso dizer que eu tive dificuldades, e aí, claro, né, vai ter sempre algo que você lhe marcou mais, enfim, mas de fato eu sempre tive esse ambiente de muito amor, assim, né? E aí, assim, mesmo tendo meus pais separados, eles se separaram quando eu tinha 1 ano, né? E aí eu lembro das minhas amigas, assim, quando eu estava já mais velhinha, assim, dizendo, mas como é ter pais separados? Eu não sei, porque eu não sei dizer, porque eu nunca sei como foi juntos, né? Assim, Sim, como é que sim. eles eram juntos e tal. Só que isso, em um momento assim, do que muita gente, né? A experiência de muita gente de pais separados é de muito sofrimento, né? Enfim, Uhum. meus pais sempre foram muito amigos, assim, sabe? E até o fim, assim. Então, desde antes Uhum. e após a separação, eles continuaram muito amigos, assim. Sim. Então, essa experiência, ou esse testemunho, né, de amor, mesmo tendo, né, essas circunstâncias, acho que sempre foi muito parte da nossa família, assim, da minha família, né? E fora isso,
eu acho que onde eu estive, assim, Deus me deu o privilégio de ter grandes amizades, assim, sabe? Então, Uhum, foi na escola e são amizades que até hoje perduram, que a gente se encontra, que a gente, né, reza umas pelas outras, e enfim, né, nos momentos de dificuldade também. uhum, Os meus amigos da faculdade também, então, na faculdade a gente normalmente tem muita gente que tem uma vida muito corrida já na faculdade e tal, e não consegue, né, ter essas relações muito aprofundadas, assim, e eu consegui ter, e são amigos que uhum. até hoje também mantenho. Enfim, então, eu não posso jamais, né? A única coisa que eu posso ser é grata a Deus por todo esse ambiente de amor que ele me rodeou mesmo, né? Assim, Sim, sim. olho para a minha vida e realmente é uma grande história de amor, assim, né? É, e aí eu conheci meu namorado e hoje marido, né? Júnior. E aí, depois de um relacionamento, assim, muito bom e de 8 anos de namoro, né, nós nos casamos, né. E aí eu quero fazer aqui um segundo contexto, né, que esse sonho, né, de namorados, assim, né, de quando a gente planejava, e eu acho que todos os noivos e namorados, assim, começam a pensar e imaginar como é que seria a família, né, e da nossa parte não foi diferente, né, e a gente quando Uhum, pensava nisso, a gente pensava, a gente vai querer ter uma família grande, né? Assim, é um sonho e pelo menos 3 filhos, né? A gente falava assim, uhum, mas vamos ver como é que Deus vai querer e tal. E aí eu lembrei, né, quando a gente estava aqui pensando um pouco do que falar e tal, eu lembro do discurso do nosso casamento, da festa, né? Normalmente quando o pessoal faz a uhum, festa e tal, no final faz aqueles agradecimentos, né? E engraçado que foi algo que marcou tanto algumas pessoas que estavam lá presentes, que eles nos recordaram recentemente, e mais tarde eu vou explicar o porquê. Mas eu lembro que uhum, nesse discurso lá da festa, do casamento e tal, uhum, ele falava assim, é uma grande graça ter vocês aqui, agradeço por vocês e tal, mas e rezem por nós para que a gente, né, a gente tenha quantos filhos Deus quiser nos dar, né? aham, E essa frase acabou que nos marcou muito, assim, né? E às vezes eu lembro que algumas pessoas falavam, só tem uma filha, e aí? Mas não era quantos filhos Deus quisesse dar, né? Em uhum, algum momento isso acabou se tornando uma cobrança, assim, meio pra gente. É, e aí nos casamos, né? Então, e fomos para a lua de mel, né? E já na lua de mel a gente já voltou grávida, né? Eu já voltei grávida da lua de mel e foi uma experiência assim muito bonita, assim, do uhum. grande amor, né? E já frutificando, né? E assim, de uma forma tão rápida. Então, assim, eu imaginei que aquele sonho da família numerosa e tal estivesse assim, digamos, entre aspas, um pouco mais fácil de se conseguir, né? Sim, E aí, sim. então, a gente é, é, teve a nossa filha e é a melhor filha que eu poderia ter, né? Assim, de fato é uma menina muito preciosa, assim, sabe? Uma filha que sempre foi obediente, uma menina que eu digo de uma personalidade muito leve, sabe? Uhum, Assim, uhum, eu não lembro de grandes problemas que eu tenha tido assim nessa educação com ela. E aí, assim, eu acho que por volta de quando ela tinha uns 2 anos de idade, assim, a gente começou a se questionar e dizer assim, vamos começar a usar o método Billings, então, para tentar engravidar, né? A gente já uhum, usava, né, desde sempre, e aí agora a gente, vamos tentar intensificar aí para ver se a gente já consegue aí ter esse segundo filho, né? aham, É, e aí começou, né? Então, o que eu imaginava que já no primeiro mês eu já seria, né? Dado que na lua de mel eu já estava grávida. uhum, Então, eu imaginei que já nessa tentativa aí não ia demorar muito, né? Para esse uhum, segundo filho chegar. E o fato é que esse
Foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, e o tempo foi passando, e até que levamos, acho que 10 anos, cerca de 10 anos, e esse segundo filho não veio, né? E aí, durante esse período, a gente foi fazendo uma série de investigações e tal, né? E aí eu vou ler o primeiro trechinho aqui do livro, que eu separei alguns trechinhos, para tentar povoar um pouquinho do que o livro me trouxe a refletir, né? O trechinho que eu separei aqui é assim, ó. Mas, querido leitor, a vida não se explica, se vive. O amor, de igual maneira. Não existem explicações científicas nem regras para estas realidades. Simplesmente se experimenta e se vivencia. Viver e amar são experiências pessoais que não se repetem. E, de fato, foi isso, né? A gente começou a fazer uma série de investigações médicas, né? Então, a gente foi ver se tinha algum tipo de problema, algum impedimento que a medicina pudesse nos ajudar. E de fato, fizemos uma bateria de exames, uma bateria de médicos, vários tipos, né? De tudo que o pessoal podia indicar. E tinha uma coisa ou outra, assim, que em determinado momento foi identificado, mas que não justificaria o período inteiro, né, de não gravidez, né, de Sim. infertilidade, assim. Então, nesse período, a gente foi entregando a Deus, né, tentando ver o que é que Deus queria pra gente. Mas, no fundo, a gente pode pensar, e aí eu vou ler uma outra parte, né, do livro, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, que é esse controle que parece que em alguns momentos a gente quer ter da nossa vida, né? Claro que sonhos e desejos, isso é muito natural e é saudável, né? Que a gente faça planos e sonhos. Só que às vezes a gente se entrega pouco, né? A essa vontade que está fora do nosso alcance ou das nossas, enfim, né? Do que a gente pode realmente fazer. E aqui um trechinho que fala é que sim, ó, queremos estar seguros de que tudo saia como planejado ou esperado. Mas essa atitude nos escraviza e nos prende em nossas próprias inseguranças e incertezas. Mais cedo ou mais tarde, percebemos que não somos capazes de ter o controle de todas as áreas de nossa vida. E somos abalados por essa realidade, caso persistamos. A paz, os detalhes de amor, a liberdade, a tão necessária leveza ante os acontecimentos da vida ficam comprometidos por estarmos constantemente preocupados em ter o controle de tudo e de todos, né? Tornando-nos reféns de nós mesmos, dos nossos sentimentos e paixões desordenadas. Então, a gente, né? E aí hoje, refletindo um pouco mais, penso que desse período, né, era justo e a gente queria, sim, né, mas não estava no nosso controle, né? O fato é que uma vida, né, a gente tinha e em todo momento essa abertura à vida, mas precisava daquela vontade de Deus, né? E aí isso começou a doer um pouco, sabe? Por quê? Porque a espera é um processo difícil, é um processo mesmo de silenciar, né? É um processo de ter fé, de esperança. E ao mesmo tempo, nesse caso, né, de você engravidar ou não, e sem ter uma explicação, né, demora, e a gente não sabe até quando, né, não é uma coisa assim que a gente vai dizer, eu vou esperar até o final do ano, se não acontecer, a gente
ok, fechou o ciclo, não deu certo, vamos, bola pra frente. Não é. É algo que você espera 1 ano, espera 2, espera 3, espera... E daqui a pouco passou 10 anos e você ainda continua nesse processo. Então, chegou um momento que eu estava realmente muito cansada, assim, sabe? E eu comecei a pedir nas minhas orações, assim, para Deus, para que mostrasse, porque se tivesse uma explicação, né, a gente pegava e dizia, não pode ter, porque tem um problema físico, pronto, acabou, né, encerrou o Uhum, ciclo e vida que segue. Mas uhum, não era o caso, né? Então eu disse assim, não, já que a gente está aqui, né, fazendo toda essa investigação, meu Deus, e aí pedia realmente em oração, né, que pudesse mostrar algum exame, né, alguma coisa assim que acalmasse esse coração, né, sim, e que pudesse realmente passar para outra página. E aí a uhum, gente começa de fato, ao tema do câncer propriamente, né? Eu não sei dos que estão aqui, do que sabem, mas a gente resolveu então que era a única coisa que a gente não tinha feito ainda, era fazer uma consulta a um especialista em fertilidade, né? Assim, a gente não ia fazer nenhum tipo de tratamento artificial, nem nada, mas pelo fato de serem profissionais que trabalham, que lidam com isso, poderiam uhum, ter alguns exames ou algum tipo de investigação que a gente não desconhecesse, né? sim, E aí fomos, né, para uma médica especialista, e aí, que era a única coisa que a gente não tinha ido ainda, né? E aí, no decorrer da investigação, né, dos exames que a gente estava fazendo, foi identificado um pólipo, né, no útero. E aí uhum, ela disse, mas esse pólipo ainda está, não está afetando a fertilidade e tal, mas, enfim, a gente pode tirar, né, pode fazer uma cirurgia para remover e aproveita e faz uma limpeza no útero, então isso pode, de alguma forma, ajudar, né, a essa nova gravidez. E aí, então, eu fui para essa cirurgia, ainda estava aí nessa vibe né, de facilitar uhum, essa gestação. E quando foi feita essa cirurgia, foi identificado um segundo pólipo, e aí um tumor, né? E esse outro, até então, não estava sendo identificado nos exames. E esse segundo tumor, né, que foi retirado, quando foi para a biópsia, foi confirmado um câncer, ele era um câncer de endométrio, no caso, né? Ou uhum, seja, no útero. sim, E aí o Júnior, né, meu marido, foi a primeira pessoa quem identificou, né, quem recebeu a notícia, né, o médico chamou ele e tal, e foi ele quem me deu essa notícia também. E aí, assim, engraçado que a notícia do câncer propriamente, não, assim, claro, você fica triste, você não quer fazer isso e tal, mas não foi a pior coisa, assim, né? E aí ele me uhum, contando isso e a gente indo para o consultório médico, né? É, E aí, quando chegou no consultório médico, ele contou como é que seria o tratamento, né? E aí, quando ele contou, foi a parte mais difícil, porque uhum, atualmente, na medicina, o tratamento para esse tipo de câncer é retirar o útero, né? Então, naquele momento, né, estava se encerrando um ciclo, na verdade, né? sim, Então, era ali que tava, encerrando aquela possibilidade, né, dessa gravidez e de uma forma que a gente estava em outra vibe, como eu falei, né? A gente estava uhum, ainda nessa expectativa da gravidez e tal. É, E aí, assim, alguns sinais de Deus que eu vejo, né, nesse processo, né? O primeiro é que esse tipo de câncer, ele é muito mais comum em mulheres que já estão na menopausa, né? Então, eu não uhum, estava em nenhum grupo de risco, né? Até foi feito uma espécie de avaliação genética para ver se eu tinha alguma predisposição e tal, e não tenho, né? Eu estou no percentual mínimo aí, que é de improvável,
né, a segunda parte da mão de Deus, né, que ele é um câncer muito silencioso, né? Normalmente quando se descobre um câncer de útero, ele já está numa fase mais avançada, que é quando ele começa a ter da hemorragia e tal, então ele já está num grau bem mais avançado, né? E aí, assim, fazendo uma reflexão aí com o seu livro, é tipo, o amor não me curou, eu acho que o amor me salvou, né? Porque caso eu não tivesse, né? E se a gente não tivesse essa disposição e a gente não tivesse realmente essa vontade de engravidar, muito provavelmente eu poderia ter morrido, né? Disso, assim, porque eu não estaria fazendo um tratamento, eu não estaria investigando nada, né, no útero, enfim. E aí, mas foi a notícia mais difícil mesmo, né, assim, essa do tratamento. E aí a gente começa a refletir, né, assim, do que é que Deus. E aí eu não posso dizer que eu lembro muito de Renata. Renata, tu conhece bastante, né, Edna? Sim, sim. A irmã de Tati. E aí eu lembro dela falando muitas vezes, assim, do cuidado com o que você pede a Deus, né? Porque ele responde. E, de fato, eu tinha pedido a ele, né, para que ele mostrasse alguma coisa. Claro que eu não imaginei que fosse nunca um câncer, óbvio, eu não queria um câncer, mas se a gente vê direitinho, assim, o diagnóstico era muito bom, né? Assim, os médicos e aí já os especialistas em câncer que a gente teve a oportunidade de consultar, os melhores e os mais recomendados aqui, todos disseram que estava numa fase muito inicial e muito provavelmente eu não ia precisar fazer uma quimioterapia, eu faria a cirurgia e ok, tanto é que eu saí do trabalho e disse, daqui a 15 dias eu estou de volta, né, tá tudo certo. E aí, como eu estava comentando contigo, né? Assim, Deus tem uma pedagogia muito especial comigo, assim, né? Ele vai me contando as coisas devagarinho, assim. Eu acho que ele sabe que se for tudo muito rápido, tudo de uma vez, eu acho que eu não dou conta, né? Se adianta, e aí ele, né? Prepara. Ele vai dando, assim, as notícias a conta-gotas, assim, né? E eu lembro que uma das noites, né, que eu estava refletindo ainda um pouquinho antes da cirurgia, eu lembro que tem um quadro aqui de Nossa Senhora aqui na minha sala, e numa noite eu enxerguei, né, assim, Nossa Senhora careca, né, e ali aquela imagem para mim foi muito impactante, assim, né, e eu sabia que aquilo não era por acaso, né, então eu fui, poxa, de alguma forma, talvez eu vá passar por isso, né? E aí, assim, eu quero ler só um trechinho e já fazer um comentário aí que eu achei muito bonitinho, os poemas do Sérgio aí, do seu esposo, no livro, e que um deles, assim, eu acho que cai como uma luva, eu vou falar aqui só um trechinho, mas é um dos poemas dele, que fala assim, deixa a vida renascer, né? E aí fala assim, na vida, o que todos buscamos é a felicidade, que por vezes achamos, mas nem sempre o que Deus tem sonhado é o que nós amamos, né? E assim nos perdemos. E aí ele continua, né? Deixa a vida renascer e o sol despontar, a esperança florescer. Né? De fato, eu não era o que a gente sonhou, né? Parece que a nossa vontade não era exatamente aquela vontade de Deus. E aí, né, naquela cirurgia, né, estava se concretizando aquela vontade, né? Assim, mas apesar da tristeza, né, e da dor e de não ser exatamente o que a gente queria, isso vem também junto com uma paz de espírito, né? Assim, uma paz muito grande de você, ao menos nesse aspecto,
você ter feito tudo conforme a vontade de Deus, assim, né? Uhum. Você digamos, não foi teimosa no sentido de, eu vou fazer então uma inseminação artificial, que é a todo custo, eu quero, sabe? Você permitir, e aí eu lembro até que quando eu fui dar a notícia à médica, ela falou, olha, calma que tem jeito. Eu, tem jeito, doutora? Qual é? Aí eu imaginando aí que talvez tivesse algum tratamento e tal. E ela fala, não, você pode congelar os seus óvulos e depois inseminar na barriga de outra pessoa e tal, enfim. Uhum. E a gente refletindo assim, né, que veja, a gente esperou 9 anos, né, sem nenhuma resposta, né, que Uhum. justificasse tudo, e não, né, a gente não era algo que moralmente Uhum. aceitável para a gente, mas além disso seria muita teimosia da nossa parte também, né, assim, tirando toda a questão de fé, de consciência, de moral, Sim, né, sim. muita, dá murro em ponta de faca, como a gente fala aqui, né. Aham. Mas aí iniciou um processo que eu digo que foi uma enxurrada, né, de amor. Eu acho que se algum dia eu tive dúvida que era amada, nesse momento, assim, eu é, recebi o máximo de amor que eu poderia, assim, sabe? Uhum. Primeiro, eu tenho que falar assim do meu marido, né? Ele foi assim um companheiro que eu não tenho palavras assim, né? É, como eu falei, assim, todas as notícias mais difíceis assim foi ele que recebeu em primeira mão, né? Desde a confirmação da biópsia, assim, eu descobri, né? A gente descobriu durante a cirurgia que apesar de estar muito inicial o câncer, né, é, ele tinha já tido uma pequena metástase. A metástase é Uhum. quando sai do órgão que estava e vai para algum outro local, alguma outra Uhum. região. E aí ele já tinha ido para um linfonodo, né? Era tudo muito inicial, né? O estágio estava tudo muito inicial, mas por conta desse único linfonodo, então eu precisaria fazer a cirurgia e aí teria um tratamento posterior. O protocolo médico, então, seria fazer a partir dali um tratamento de quimioterapia, depois radioterapia e depois braquiterapia, né? Caso esse único linfonodo não tivesse, só a cirurgia bastaria, né? Então, Uhum. foi durante a cirurgia. Então, ele também que recebeu essa notícia, né? E assim, enfim, todas as pesquisas, a partir daí, então, ele foi a pessoa que pesquisou tudo, né, todas as possibilidades de tratamento, né, teve ao meu lado, assim, em todas quase todas, assim, eu lembro de pouquíssimas vezes que ele foi substituído, rendido, né, Sim, durante sim. o Gente, tratamento. eu vou interromper a Polly para ela tomar uma aguinha, né? E vou contar para vocês que assim, a coisa mais bonitinha que eu achava, né, e acho que eu cheguei a falar isso para você, era quando eu acessava as redes sociais e sempre aparecia, né, notícias suas, e agora fizemos isso, e agora tal. E era sempre ele quem colocava as notícias. E sempre fazia uma Isso, declaração de amor. é, Isso me isso chamava mesmo. muita atenção, né? Porque eu também já passei por momentos em que eu precisei, né, dessa mão, desse apoio. Não necessário, em alguns momentos foi o meu esposo, né? Antes nem esposo, enfim. Mas eu tive muitas pessoas que realmente estiveram aí, seguraram na minha mão e tudo, e a gente percebe como que nesses momentos o mundo pode estar desabando, né? Mas se você tem alguém ali é, segurando na sua mão, simplesmente dizendo: olha, eu estou aqui com você.
Aconteça o que acontecer, eu estou com você, eu vou permanecer com você, parece que pode acontecer tudo, né? Isso. A vida brota, né? A vida renasce e você diz assim, gente, eu quero seguir vivendo, né? Eu Exato. quero seguir lutando, né? Mas era só para você E tomar água, você pode continuar. não, Edna, e assim, é isso mesmo, assim, né? Uma das coisas, né? Assim, por exemplo, eu fiquei careca, né? Uhum, Fiquei com aspecto mesmo de quem está fazendo tratamento, né? Perde a sobrancelha principalmente. uhum, E assim, eu passei por todos esses estágios e eu não lembro de ter me sentido feia, assim, né? Dele sim, ter, e aí o marido é bem importante nesse sim, aspecto, né? Assim, de uhum, ter me sentido, sei lá, rejeitada ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, assim, sabe? uhum, Em todos os momentos, assim, eu me senti muito valorizada, né? sim, E isso, eu realmente sou, assim, preciso agradecer a Deus pelo marido que ele me deu, assim, uhum, né? uhum, Ele, de fato, foi extremamente diferenciado. E aí, assim, minha filha, né? Assim, a minha filha tava no momento, né, do tratamento, mudando de escola, né? Na puberdade, é, mudando de amizades, né? Porque muda encarou com muita leveza, né? Assim, eu lembro a sim, gente sim, brincando aqui, trocando os lenços, sabe? Ela, deixa eu experimentar esse, deixa eu, sabe? A gente cortando o cabelo, e aí eu lembro daquela cena de Camila, como é? Da novela aham, Dickman, né? Dickman, eu acho que ela foi uma cena bem triste, assim, ela cortando o cabelo e tudo. E aqui em casa não, aqui em casa a gente ficou fazendo é, 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 careta, sabe? Testando cada uhum, um dos tamanhos e tal. Então, eu sim, acho que tem a ver muito disso, assim, né? De você realmente transformar em vida aquilo que sim, não tem sim, jeito, sim, né? Assim, claro, se uhum, você escolher, você uhum, escolheria isso? Não. Mas, uhum. já que tá, né? O que que a gente pode fazer, Se né? está É só viver acontecendo, de forma. vamos viver a vida com o que a gente tem hoje, né, com as possibilidades. Eu acho que um grande problema, né, bom, eu não gosto muito dessa palavra problema, né, apesar de que Uhum. diz que problema é algo que pode sempre ser resolvido, né, então não há problema em falar a Exato. palavra problema. Mas assim, eu acho Exatamente. que a grande questão hoje em dia é que quando a gente se vê numa situação difícil, quando a gente se vê, não sei, entre a vida e a morte, a gente desaba, né? E a gente esquece que é justamente ali onde a gente precisa aproveitar todo minuto da nossa Uhum. vida, né? Se pode dizer Exato. assim, todo o restinho da nossa vida, se pode falar assim, né? Porque às Uhum. vezes a gente desiste antes mesmo de saber o que vai acontecer, né? Antes mesmo de Sim, começar a luta, a gente já desistiu, né? E já a gente desistiu antes. sabe, exatamente, a gente sabe que num processo de tratamento de câncer e outras doenças também, né? Isso a medicina já comprova, que tudo depende da disposição com que você entra na batalha, né? Seja por questão de Uhum. saúde, seja numa guerra, né? Seja não sei, numa disputa eleitoral, né? Isso já tem estudos que comprovam aí, a psicologia já fez alguns estudos que comprovam que a disposição que você entra, né? Em qualquer dessas circunstâncias, ela diz muito no resultado final, né? Isso. Então, você mostrou aí que você já entrou com toda a sua garra, né? E aí me despertou uma curiosidade, né? Porque, assim, desde o início, eu acho que não só para mim, mas para muitos dos que estão acompanhando também. Desde o início você fala em Deus, né? Uhum. Você sempre teve isso muito presente na sua vida, a fé, o exercício da fé, você sempre trouxe isso e nesse processo também?
Sim, né? Eu acho que Deus é algo que tem nos acompanhado aí desde sempre, como eu falei, né? Desde lá da minha vida, lá de pequenininha mesmo, Sim, sim. né? E sim, a gente quis construir, né, a nossa família também nesse ambiente de fé, de Uhum, confiança, né? Desse amor de uhum, Deus. E e a fé, assim, a todo momento me acompanhou. Agora, eu preciso dizer que, assim, eu confesso que pelo fato e aí isso não é fé, né? Assim, os médicos em todo momento diziam que eu não corria risco de morte, uhum, tá? Então, assim, uhum. pelo fato de estar muito inicial, claro que câncer é sempre câncer, né? Ele Sim, pode sim. evoluir ou não, mas assim, não foi algo que eu precisei é, é, digamos, usar da minha fé, não sei se eu consigo explicar isso, Uhum, para cura, sabe? Porque é como se para a medicina a cura já fosse relativamente fácil, né? Com uhum, esse uhum. tratamento que estava Sim. sendo proposto, sabe? Então não era algo que eu estava assim, eu estava entre a vida e a morte e eu precisava de muita Uhum. fé para viver, não era, né? Sim, sim. Como estava tudo muito no início, então o protocolo médico já era bem favorável, sabe? Uhum, Então, uhum, assim, eu encaro com fé muito essa coisa de ter sido a vontade de Deus diferente da nossa, né? Mas não que para a cura, assim, claro que para tudo na vida precisa de Deus, né? Mas assim, não nesse aspecto de uma coisa mais extraordinária, digamos sim, assim, né? sim, De que sim. a medicina não explica e aí eu precisava da fé para não era o Uhum, caso, sim, sim, sabe? sim. Mas isso, assim, né? E aí, nesse aspecto, assim, né? Dessa enxurrada de amor, como eu estava falando, né? É, assim, eu não vou conseguir citar tudo, mas eu lembro assim, por exemplo, as minhas amigas do trabalho, elas fizeram um rodízio, né? Para cada dia eu receber uma delas, assim, ser responsável por me fazer algo concreto, um gesto de amor Uhum, concreto, né? Então eu ganhei presentes durante, sei lá, acho que um mês, né? Desde quando eu soube da notícia até antes da cirurgia. Então, uhum. eu recebia diariamente uma demonstração de amor, assim, né? Sim. E era anônimo, assim, então eu não sabia quem era, só era do grupo, né? Assim, Uhum, as meninas, né? As minhas amigas, que eu não sei mais da vida, né? Não posso dizer nem que é da igreja, porque hoje, assim, é da vida. Fizeram, por exemplo, um rodízio o que a gente chama de ramalhete espiritual, mas é que oferecer, fazer orações, enfim, uhum. né? Sacrifícios, oferecimentos por mim e semanalmente, não era não foi ramalhete, não, era Sim. toda semana eu recebia a lista com tudo aquilo que eu recebia. Então, sei lá, uma amiga que nem era tão próxima, mas ela tinha passado por um processo de câncer e aí ela me prestou uma peruca, a peruca é super cara e tal, né? Uhum, Então uhum, eu não sei se eu iria comprar, enfim, mas aí uhum, eu recebi, né? uhum, Livros, né? Enfim, uma chefe que é de Brasília mandou um livro para mim, para eu ler, enfim, uhum. foram muitos, assim, sabe? Muitos gestos, muita disponibilidade, gente que assim, tá sem carro, pega o meu carro, fica com o meu carro Sim, durante uma sim. semana, enfim. Assim, foram muitos cuidados, sabe? Que Uhum, aí eu me senti como aquele paralítico, né? Não tem o paralítico que os amigos carregam na cama, sobem no telhado e descem com ele para sim. Jesus poder vê-lo, né? Pois era assim que eu me sentia, assim, né? Que a minha parte era só é, receber o amor, né, de Uhum, todas essas pessoas e de toda essa legião de uhum, anjos, né, que eu estava uhum, recebendo. Eu sabia que tinha muita gente em oração por mim, conhecidos e até gente de longe, desconhecidos, e, enfim, que nem eram tão próximos, né,
E tudo isso me deixou muito sensibilizada, assim, sabe? Então, Uhum. se era para passar por tudo isso, né? Passar por tudo isso com todo esse ambiente de amor, realmente seria muita ingratidão da minha parte, né? Não agradecer mesmo a Deus, Sim, né? sim. Não ser grata a todas essas pessoas enfim, né? E Olha, passar por isso com tanto cuidado. sim. Você já imaginou que esse seu processo, né, que não foi fácil, por mais que você diga é, que você levou bem, e eu imagino que você Uhum, levou bem pela sua fé, pela confiança que você tinha, pela disponibilidade que você tinha diante de Deus mesmo, né, de ver as coisas uhum, como algo sobrenatural, com essa realidade de que a gente não tem controle de tudo, né? E você disse que você conseguiu passar tudo bem, né? Tranquilo, com humor, com leveza, e depois você tem, né, todo esse essa corrente do bem, digamos assim, né, ao seu redor. Você já imaginou que isso também despertou nas pessoas algo de bom nelas? Porque às vezes a gente acha que tudo que vem na nossa vida é ruim, uhum. né? Sim. E um sofrimento é ruim, uma doença é ruim, uma perda é ruim. E a gente se prende muito naquilo que é ruim, né? Naquilo Uhum. que está nos roubando a saúde, que está nos roubando a vida. Mas às vezes a gente esquece que a minha vida pode ser instrumento para que outras pessoas também enxerguem algo de bom, desperte Uhum. algo de bom nelas, né? E Sim. assim, eu acho que esse acontecimento na sua vida, ele despertou muita gente para sair de si, né? Uhum. Sair do seu dia a dia, do seu ordinário, e olhar que naquele momento a necessidade era sua de se sentir Uhum. amada, né? De se sentir querida, de precisar de um apoio, de uma força. Você já pensou nisso em algum momento? Eu confesso que não, assim, né? Algumas pessoas comentaram, assim, de que Uhum, passaram a rezar mais, né? Assim, por mim, assim, né? Meio que uhum, foi um motivo e tal. sim, Eu assim, fico feliz, né, se de alguma forma tenha servido, né, uhum, para o amadurecimento, ou sim, enfim, sim, né, ter sensibilizado alguém enfim, para fazer algo de uhum, bom aí na vida, aham, né, sim, ter sim. despertado esse amor que talvez tivesse escondidinho aí, né? E às vezes a gente nem precisa ficar sabendo, né? Assim, não Isso, importa, importa que é, realmente em algum momento da vida a gente possa parar, refletir e falar, uhum, nossa, então eu preciso aproveitar mais a vida para isso, né? Eu preciso sim, rever as minhas ações, né? Ou, enfim, eu penso que são é. tantas lições que a gente pode tirar em acontecimentos como esses. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos que eu coloquei aqui também é a questão de ter, a gente ter uma caixinha a gente estava assistindo recentemente o Alto da Compadecida, não sei se Sim, você conhece, sim, mas tem um maravilhoso. personagem, né, que é o Chicó, que ele diz assim, eu não Aham, sei, só sei que foi assim, né? sim, sim. Assim, que assim, não faz muito bem, porque a gente pode entrar, né? E aí não só nessa coisa, mas em muitos aspectos da vida, diz assim, por que foi comigo? Por que, né? Entrar num processo assim meio que de autopiedade, né? Vitimismo, De né? vitimismo, Uhum. exatamente, né? E aí eu tenho uma caixinha, né, dessa aí que vou jogando lá e dizer assim, ó, eu não sei, só sei que foi assim, né? Sim, sim, Que é uma boa experiência isso, né? sim. Essa coisa de ficar muito se lamentando e tal, assim, não faz muito bem não, né? Então, Aham, sim. é, pega essa caixinha lá e joga lá eu só sei que foi assim Sim, sim, e sim, bola pra frente, né? sim. É isso aí, né? Eu acho que essa é,
essa experiência, assim, como você diz assim, né, se serve para outras pessoas, eu fico Uhum. feliz, né? Eu fico Sim, feliz sim. que possa ajudar, né? Assim, o engraçado que eu ficava, a gente já tinha sido convidado para dar algumas vezes o testemunho, né? Antes ainda Aham. do câncer e tal, e por sinal, estou dando pela primeira vez esse testemunho assim para um grupo e tal, né? Aham. É, é, e aí eu lembro assim, mas a gente vai falar o quê? Porque a gente não tem nada de, né? Não teve nenhum problema, nenhum grande problema, não Aham. teve nenhuma, Sim. né? Então eu falava de uma vontade de ter filho, porque não tem, então ok, Uhum. né? Sim, sim. E aí, assim, a gente, lendo aí a sua frase, dizendo assim, que é uma frase até de Santo Antônio, né? É uma das, já Uhum. no finalzinho do seu livro, você diz assim, que quem não pode fazer grande coisa, faça ao menos o que tiver na medida de suas forças, né? Uhum. Certamente não ficará sem recompensa. E é isso, assim, né? Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de amar nunca, né? Sim. De fazer o bem, de olhar a nossa volta, de sair de si, né? Uhum. É, quando a gente sai um pouquinho de si, a gente olha para o lado e vê que tem tanta gente que está, né? Que enfrenta desafios maiores até, né? Sim, com certeza. E aí o nosso problema parece que é bem pequenininho, né? É. Comparado com esses outros, assim. Então, Uhum. que a gente possa realmente fazer o nosso possível, né? Uhum. Assim, Sim. dentro das nossas capacidades, das nossas limitações, E se a mas gente, isso, e se a gente for pensar, a gente não tem que fazer como o vizinho, né? A gente não uhum, precisa de grandes coisas, de grandes obras. É o que está sim, dentro da sua medida, né? É o que você exato. consegue, né? Eu acho que o grande problema hoje, né? E volto eu aqui de novo com o problema, mas ele pode ser resolvido, Sim, né? É que a gente acha que só pode fazer se tiver muito a fazer, né? uhum, Se tiver dotado de muitos talentos, de muitas, né, muitas possibilidades. E na verdade não, é o que a gente tem, né? É o nosso uhum, ordinário. Se eu posso escutar, eu vou escutar, né? Se eu posso doar uma isso, cesta básica, eu vou doar a cesta básica. Se eu posso doar a oração, eu vou doar a oração. Isso é um jeito de amar, né? exato. Mas nunca ficar parado, né? Nunca Uhum, ficar é, ali no marasmo, na esterilidade, né? A gente não nasceu para isso. Todos nós nascemos com uma missão, todos nós nascemos com um propósito, né? E a sim, gente vai se realizar à medida que a gente cumpra com essa missão e com esses propósitos, né? Então, sem dúvida. assim, a gente precisa, eu acredito que a gente precisa estar na nossa vida sempre silenciando e sempre se perguntando: o que eu posso Uhum, fazer hoje em prol do outro, né? Porque muitas vezes a uhum, gente está preocupado conosco o tempo todo, né? E esse tempo de pandemia e tudo isso tem me feito refletir muito. Mas de que uhum, mesmo que eu tenho que reclamar, né? Enquanto tem pessoas perdendo o emprego, enquanto tem pessoas que não têm o que comer, enquanto tem pessoas que estão adoecendo, tem pessoas que estão morrendo, e são muitas, né? O problema está aí estabelecido, né? Que há sim, exageros em algumas coisas, a gente sabe que há, mas o problema está estabelecido e a gente não pode negar que isso acontece, né? Então, o que eu posso fazer, né? Sair da gente, sempre tem alguém à espera do nosso pouquinho, né? uhum, Da nossa isso, gotinha que faz o mar ser um pouquinho maior, né? uhum, Da nossa exato. gotinha que faz o incêndio ser menor, né? Uhum, Então a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Então isso eu penso que é uma lição muito interessante para a nossa vida, né? Não são grandes coisas, são as pequenas coisas de cada dia, feitas de coração.
feitas com tudo aquilo que a gente, né, tudo aquilo que a gente pode oferecer e como nós somos, né? A gente não precisa ser nem mais nem menos, né? Isso. E com a nossa história, E né? com a Porque nossa aí, como você história. fala, assim, né? No livro fala bastante isso, as nossas marcas, elas Uhum. também desenvolvem, né? Habilidades e olhares, e sensibilidade, enfim, E né? vão conosco Então, para todos os lugares, né? Vão isso. conosco para todos os lugares. Um outro ponto que às vezes a gente precisa refletir muito, né? E isso acontece muito nos relacionamentos de casal, por exemplo. Às vezes a gente entra com uma expectativa muito grande, né? De receber de repente. E não é que isso seja mal, né? O relacionamento ele requer aí um jogo, né? É um jogo. Uhum. Mas não é que isso seja mal, né? Mas eu escutei outro dia de uma pessoa que é muito cara a mim, já, né? Tem uma vida e uma vasta vida e uma sabedoria que ele falava. Não existe amor desinteressado, amor humano desinteressado. Né? A gente sempre está esperando algo do outro. Mas o que eu espero do outro, ele está preparado para me dar? Né? O que eu É. quero do outro, ele tem para me dar? E às vezes a Hum. gente fica na expectativa, na cobrança, no e esquece de valorizar o esforço dele para te amar, o esforço dele para te fazer feliz, o esforço dele para, né, para te colocar para cima, para te edificar, né? Então, é isso. A gente traz a nossa história, a gente traz as nossas feridas. E a proposta disso tudo é que a cada dia a gente vá se conhecendo, vá conhecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que nos causou determinadas reações, né? Porque às Uhum. vezes também é muito fácil julgar o outro, é muito fácil rotular o outro, e às vezes a gente não perde tempo para conhecer a história do outro, para conhecer os caminhos que ele percorreu para chegar ali, né? E quando a gente faz esse trabalho, né, Edna, de fazer ir para a história, né, da pessoa, a Isso. gente entende tanta coisa, né? A gente entende muita coisa Sim, de reações, de sim, comportamento, sim, de sim. dificuldades mesmo, né? Uhum. E quem somos nós para julgar, né? Quem Com somos nós certeza, com para certeza. apontar ali, né? Porque não é onde está apertando, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Com Então, certeza, com não dá certeza. para a E gente. quanta coisa bonita a gente pode tirar daí, né? A gente pode tirar Uhum. muita coisa bonita quando a gente se dispõe a conhecer realmente o outro, se dispõe a escutar, se dispõe a oferecer uma mão, né? Assim, o livro, né? Eu não sei se eu cheguei a falar para você. Eu que acabei não me apresentando, né? Mas enfim, o livro que Uhum. A Poli mostrou no início. Deixa eu mostrar de novo, porque tem gente que entrou depois, eu vou mostrar agora. O livro é esse Então, aqui, ó. O eu, Amor que Cura. O Amor que Cura, eu escrevi, vai fazer aniversário, viu, Poli? Vai Sim, fazer 2 anos. 2 anos, eu vi, 2019. Pois é, então, e esse livro ele é repleto de histórias, né? E eu não sei se eu cheguei a falar que são histórias reais, né? Uhum. Claro, com o devido cuidado aí, né, para não expor ninguém, e enfim, mas são histórias reais, né, vividas, experienciadas, vistas, né, e então, assim, e realmente foi nesse escutar, foi nesse abrir-se para ver o outro, que eu comecei a perceber quanta coisa maravilhosa o outro tem, quanta coisa Uhum. maravilhosa o outro pode oferecer e pode te dar lição de vida, né? Tem uma história aí de uma senhorinha que que eu vivi isso aí na praia de Boa Viagem, né? Em um Eu momento muito imaginei, quando eu difícil. estava lendo, eu imaginei. Foi. Foi. Então,
um momento bem, né, bem, é, né, enfim, um momento pontual da minha vida, mas que eu realmente ia, né, diariamente à praia e eu encontrei essa senhora e até hoje você vai me perguntar por que isso aconteceu, se tem explicação, não sei. Eu fui Uhum. caminhar, ia voltar e acabei ficando um dia inteiro lá na praia e me apareceu essa senhora, né? Gente, que lição de vida essa senhora me deu, né? Então, assim, não estou dizendo para que a gente saia de casa e faça o que eu fiz, né? Passar o dia todo na rua. Naquele momento da minha vida, eu podia me dar o luxo, né, de gastar tempo com isso. Mas às vezes não precisa muito. As pessoas aparecem, né? Outro Isso. dia outro É mais a dia, disposição interior, né? Então, assim, se você não exatamente. tivesse disposta, ela podia sentar ali e começar. Você, não, tá bom, vou ali, né? E corta. Nunca. Mas, Eu já poderia ter perdido de ter aquele ensinamento, aquela lição de vida, no primeiro momento que ela chegou para mim e falou: "Você pode olhar minhas coisas para eu ir dar um mergulho?", né? Foi uhum. tão simples quanto isso. Foi olhar as coisas dela e eu falava assim, gente, que juízo da senhorinha pedir para eu olhar as coisas dela, ela nunca me viu na vida. E ela, Mas a solidão, né, Edna? Eu acho que isso sim, me tocou muito essa história, porque é como se ela tivesse tão solitária que até um desconhecido, sim, né, sim, ela poderia confiar, porque, enfim, ela estava mais em busca dessa de coisa alguém mesmo, que de escutasse, de alguém. alguém, exatamente, né? Então, eu penso que o que faz a vida valer a pena é isso, sabe? É Uhum, você vir aqui contar pra gente uma história, né? uhum, Que foi de superação, sim, que está sendo de superação, né? A nossa vida é uma incerteza e é um risco a cada momento, né? E uhum, a gente está aí, né? E a mesma fé com que você lidou com essa situação, continua lidando, a mesma atitude de gratidão, né? Isso é uhum, algo que muitas vezes a gente esquece, né? Dentro da correria do dia a dia, a gente esquece de agradecer, né? Por ter uhum, acordado, de agradecer pelo amigo que a gente tem, de agradecer pelo alimento que a gente tem, de agradecer por de repente a gente não ter é, adoecido de Covid, né? Ou se adoecemos, não ter tido maiores complicações. Isso tudo, né? A gente precisa ir considerando na nossa vida. Que a gente tem alguém que é maior, um ser superior, que é o que sustenta a nossa vida. Não somos nós donos da nossa vida, né? Não somos nós que mandamos e desmandamos na nossa vida. Então, enfim, são várias lições, são várias reflexões que a gente pode fazer diante dessas circunstâncias todas, né? E uhum. assim, a sua história, para mim, já me faz refletir muito, né? E o livro Que nasceu bom. assim, o livro nasceu Uhum. assim, né? De histórias que me tocaram, que me chamaram a atenção e que me impeliram a querer ser uma pessoa melhor, né? Porque se ele conseguiu, por que que eu não consigo, Sim. né? Se ele conseguiu dar um passo a mais, por que que eu não consigo? Se ele, com fé, conseguiu se superar em tal situação, por que que eu não posso me utilizar da fé? Por que que eu não posso buscar um jeito diferente de ver? Por que que eu não posso ser mais grato? Gente, se a Polly conseguiu passar por todo o percurso dela, com leveza, com confiança, brincando de colocar, como se chama? O turbante não, o chale na cabeça, né? É, o Sem lenço, né? maiores, Tem o o lenço, tem lenço, turbante. É. isso, sem maiores estresses, sem desespero, sem. Nossa, o que está faltando em mim que eu estou entrando em desespero algumas vezes, né?
para o seu esposo, para o Pacheco, para o Júnior, né? Se ele conseguiu levar tudo isso com serenidade, né? Aí, por que outros homens não conseguem, né? Te fazendo se sentir extremamente amada, querida, linda. Por que outros homens não conseguem? O que que eles têm de diferente que de repente nós não temos, né? Então isso tudo pode nos levar e assim, hoje a gente tem que ter muito cuidado, né, em falar de Deus, falar da fé, falar de. Porque as pessoas já fazem muitas, já colocam muitas reservas, né? Ah, vem falar de Uhum. religião, vem falar disso, vem falar daquilo. Mas hoje em dia eu me pergunto, como vivem as pessoas que não creem? Em tempos de pandemia, como vivem as pessoas que não creem, né? Como conseguem ultrapassar determinadas dificuldades as pessoas que não creem e não querem crer. Tem gente que renuncia mesmo. Não quero isso para a minha vida. Né? Isso vai implicar em muitas outras coisas na minha vida e eu não quero isso para mim. Né? E eu me questiono como vivem. Né? Porque, assim, pelo que eu notei da sua história, a fé foi um pilar muito forte. Né? E a fé leva à esperança. E a esperança leva a esperar. Né? E o esperar, simplesmente sentar e esperar, às vezes ele não resolve. Ele tem que levantar uma palavra, né? Tem que levar a uma palavrinha que, final do ano passado, eu escrevi um auto de Natal para a escola onde eu trabalho, né? E no final eu fiz uma poesia que falava esperançar, esperar ou esperançar, né? E a Uhum. gente precisa levar uma vida muito mais de esperançar do que de esperar. Mas o esperançar ele só vem quando ele vem conjugado com a fé, com a certeza de que o melhor vai vir, né? É aquele esperar atuando, esperar caminhando, esperar indo para frente, subindo cada degrau a cada dia, recomeçando, né? Então, isso é muito É bonito, fantástico. assim. Então, penso eu que a gente precisa espalhar mais isso, né? Espalhar mais Uhum. essa essa concepção de fé, essa concepção do esperar, essa concepção do sonhar a cada dia, né? Fazer planos, sim, sabendo que nem tudo está no controle, né? Nem tudo nós estamos no controle, eu estou no controle. Isso se torna muito pesado, né, para gente, quando a gente acha que se eu não fizer as coisas não acontecem. Espera aí, eu faço o que me compete, né? Nós fazemos o que nos compete. Nós fazemos o que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance, aí compete, né, a Deus. E aí é onde a Uhum. gente não tem como fugir dessa fé, dessa esperança, né? E esse amor Ou que nos permitir que sustenta. outras, ou dar a Né? oportunidade de outros também fazerem, né? Se eu não consigo, Exatamente, né? Talvez exatamente, um outro consiga, né? exatamente. E também se a gente ocupa todo esse espaço, né? A gente É. não, não abre E o espaço para o amor também agir, né? Para que exatamente. outros. Uma outra coisa que você falou que eu achei bem interessante, né? Que chegou o momento da sua vida que a única coisa que você tinha a fazer era acolher os gestos de amor das outras pessoas. Uhum, E aí eu me coloquei. Eu acho que até em algum momento do meu livro eu chego a comentar alguma coisa sobre, né? Às vezes a gente também não sabe se deixar amar. Às uhum, vezes também a gente não aceita que o outro nos sirva, não aceita que o outro nos ame, não aceita que o outro nos demonstre carinho, né? Eu conheço pessoas assim, que são muito duras, que são muito, assim, até um pouco amargas mesmo, até um pouco, né? Elas têm uma história por trás disso tudo.
E como elas vão se dobrar diante disso? Com amor, com a insistência do amor, sabe? Aquela coisa Uhum. do a água tanto bate até que fura, né? Em Uhum. si, a Sim. água é um ser, né, muito humilde, que não faz muita coisa, né? Mas é a água que consegue entrar em todos os espaços. É a água que Cada buraquinho consegue ali, né? cada buraquinho, cada onde ninguém chega, a água chega, né? Onde nada chega, a água chega. E o processo, né, de construção do amor e enfim, tanto para a gente quanto para o outro, é assim, pouquinho a pouquinho, Uhum. né? Pouquinho a É. pouquinho. Eu não sei como você se sentiu no início, né? Tem gente que se sente diminuída quando alguém está fazendo algo por ela, porque ela tem que ser sempre o protagonista, né? A protagonista. Não, sempre eu que sirvo, sempre eu que faço, sempre eu, né? E aí é difícil você se colocar nessa postura de não, agora eu não posso fazer. Agora Uhum. eu, eu tenho que É. me abaixar e receber, digamos assim, né? Uhum. Para mim essa parte eu acho que eu não tenho problemas assim em receber, não. Sabe? Eu recebo de bom grado. Assim, Sim, acho que eu já sim. fui treinada assim, né? Ah, O que foi mais difícil, assim, em alguns momentos, foi, por exemplo, você estava depois da cirurgia, é, eu você precisava de repouso, né? Então tinha que ficar assim, não podia logo fazer as coisas, enfim, fazer uhum, comida, né? Coisa em casa e tal. E uhum, aí eu ficava meio que esperando sim, Catarina ou Júnior acordarem para providenciar alguma coisa. Às vezes eu normalmente acordo sim. mais cedo que os dois e tal, então ficava Aham, lá, né? E isso também é um exercício, né? De sim, esperar, sim. né? Então é um exercício de você acalmar o coração. Eu tô com fome, mas enfim, ninguém acordou ainda. Vou ficar aqui, não vou Sim, chegar e vou dar, ó, sim, sim. acorda aí que eu tô com fome, né? Então Aham, vamos lá, até que alguém acorde, que vá e faça e tal. Então, às vezes, uhum, é, é, também um exercício de você não, né, desse ativismo. Eu acho que a gente sim, também vive um sim. pouco de ativismo, assim, né, de sempre fazer Uhum, coisas e tal. E em algum momento a gente tem que parar né, uhum, esperar para que as pessoas também tenham o tempo delas e enfim, e possam agir, né, dar esse momento também deles, dar um passinho para trás para que o outro possa sim, chegar também. sim, sim. Isso é super importante. Isso foi uma das coisas também que na minha vida eu aprendi muito, né? Essa questão do ativismo. É, é sempre para ontem, né? Tudo para ontem com a Uhum. máxima eficácia, né? E eu Sim. já vivi muito isso na minha vida. E chegou um ponto que eu falei, gente, a gente quer fazer tudo para ontem com a máxima eficácia e a gente esquece de viver. A gente esquece que a vida está nas coisas simples do dia a dia, né? Tá no Uhum. sentar, tá no conversar, tá no fazer uma refeição com calma, tá em de repente ler um livro sem correrias, escutar aquela música que faz tempo que você não escuta, olhar a janela e ver o sol nascer, o sol se pôr, né? Isso. Tudo isso faz parte da vida, né? E a E a gente não gente consegue, né? A gente não para, não respira, e aí o que é que vai fazer, né? é, Hoje eu conversava com uma pessoa que dizia assim, que quando sai de férias, fica ainda com a sensação de que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa sim, errada, né? sim, sim, Porque tô com tempo, é como se fosse estranho isso, assim, né? Da gente aham, parar e dizer assim, tô com tempo livre e tem alguma coisa errada, que então, realmente eu não tenho nada para fazer, né? É, é, então isso aham. é algo que a gente precisa, é um sinal que a gente precisa desacelerar, né? Parar, Sim, respirar sim. Se a gente for pensar, isso também não é saudável, né?
Também não é saudável, a gente também precisa desses momentos. Mas, Polly, eu ficaria aqui conversando com você. Também, viu? A noite toda. Mas realmente foi maravilhoso estar com você aqui. Te agradeço mais uma Também. vez, assim, por Eu que aceitar, agradeço, assim, foi ótimo. Foi por compartilhar. parar um pouquinho, né? A gente acaba revivendo um pouquinho tudo isso e é bom, né? Assim, a Sim, gente sim. olhar para trás e agradecer por tudo. Quando a gente contempla as nossas dificuldades superadas, desperta Ó, em nós mais gratidão, né? Tem sim. visitante por aí? Aparece aqui agora, tu veio só dar um beijo, vem cá para aparecer aqui. É, Júnior, ele tá ouvindo Pois aqui é, pertinho. daqui a pouco a gente Vem tem que cá, fazer um juntos, eu boto né? aqui. Olá, Oi, Júnior, Edna, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Maravilhosa essa live aí, viu? Então, Valeu aí acho que pela a gente, oportunidade. imagina, acho que a gente tem que fazer um com vocês dois agora, que você deve ter muita coisa para falar também, né? Falar o Ah, outro lado, né? em breve vai ter, já tem gente convidando por aí. Ah, não, eu tenho que chegar primeiro. Não, vamos lá. Fica Não, com mas Deus, Edna. maravilhoso. Obrigada por tudo, viu? Obrigada por ceder a Poli. Tá, joia. Sempre que Oh, precisar. Meu esposo tá aí também curtindo, tá super. E ele tá, mas quem é? Mas quem é? Mas quem é? E ele acompanha ah, tudo, sabe? que bacana. Pois é, ele conhece pouco Recife ainda, né? Porque a gente tem Sim, ido sempre muito rápido e às vezes eu vou, ele não vai. Mas da próxima vez vocês têm que venha com conhecer tempinho, ele. Pois é, para a gente então. fazer uma caminhada aqui na Boa Viagem. Então, ver qual vai ser a história, né? A próxima. É, exatamente. Tá ótimo, Polly, mas então, muito bom. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, para finalizar. Não, é só lhe dizer para você que continue aí esse trabalho muito bonito aí de levar essa esperança e esse amor para tanta gente, né? E para tantos lugares diferentes, e de forma tão suave, tão delicada, né? Tão próxima, assim. A gente vai lendo e a Sim, gente meio que vai se envolvendo ali com as experiências. sim, Então, sim. agradecer mesmo, né? Obrigada. Pela sua inspiração. Obrigada, Polly. E aí contamos com vocês, né? Na verdade, foi uma inquietude que me veio, mas é contando com vocês que a gente vai chegando mais longe também, né? Assim, eu realmente fico muito feliz. Uma das coisas que eu sempre falava, né, antes de publicar esse livro era se for para ajudar alguém, né? Se não, deixa aí. Foram resgates de experiência de vida, né? Serve para mim. Mas acho que Deus achou que serviria para alguém, Servia para né? mais gente, né? Servia para Para mais um gente. monte de Então por aí gente. vai, exatamente. Mas para isso, né, a gente conta com vocês aí para estar espalhando. E espero que, bom, aqui já dando um spoiler, né? Mas, enfim, sempre me perguntam quando vem o próximo trabalho. Não sei, mas quem sabe por aí vem algo mais, Tá no né? forno, Mas tá no forno. a gente está aí conversando, né? E vendo se servir, se continuar servindo para as pessoas, a gente não tem como fugir, né? Tem que colocar É, os talentos para funcionar, senão depois seremos cobrados. sim, é. Né? E essa lição a gente conhece bastante, né, Polly? Mas agora eu já entendo que não é máxima eficácia, né? Agora eu entendo que tudo a seu tempo, tudo, né, da melhor forma, porque a gente não está aqui para ser empregado somente, né? A gente está aqui para viver Exato, também. exatamente. Viver, ser feliz, ajudar as outras pessoas a viverem e serem felizes também.
É isso que a gente leva, Que né, no lindo. final da vida. Sim. Então, super abraço para você, super abraço para Catarina, para o Tá, Júnior. muito obrigada, viu? Um beijo grande para você também. Beijo, E a boa gente se fala. noite. Boa noite. Boa Tchau, noite, pessoal. tchau, beijos. Tchau, tchau. Gente, eu nem tô vendo aqui. Um agradecimento a todo mundo que participou, né? Eu não consegui ver recadinhos aqui, gente. A gente se empolgou tanto aqui na história da Foi. Polly, maravilhosa, muito emocionante, muito orgulhosa. A Arlete falou. Ai, Minha deixa eu mãe. ver aqui, É sua minha mãe. mãe. Você é linda de corpo e alma, Glória. Ah, não, eu quero resgatar aqui as mensagens. Prima querida, você inspira. Grata a Deus por cuidar tão lindamente de você. Estou Olha, por tem aí, uma das irmã. amigas, Moniquinha, Luana, minha cunhada, meu sogro. Olha que maravilha. Meu exemplo de fé, a Solange falou. Eita, aí tá pegando Coraçãozinho. pesado, hein, tia? É a mãe do Coraçãozinho, irmão, amiga. lágrimas, sobrinha linda. Ai, gente, perdemos aqui as mensagens. Bom ouvir. Palmas, palmas. Me Olha aí, minha ajuda, tia Polly. também. Tia e madrinha, Cristina Castro. Ah, um forte abraço, amigos. Lindo testemunho. Deus tudo pode, Pamela. Ah, que Meus bacana. Ela é filhos daí de lindos. Brasília. Pamela é Ah, daí de Brasília. é? Tem um testemunho lindo também, viu? Ela pode ser Pamela! uma candidata aí Pamela, para dá você um oi aqui participar. para mim, Pamela. Entra lá no nosso Instagram, o Amor que Cura. Aliás, todos convidados, hein, a conhecer mais um pouquinho. Querendo o livro, é só entrar em contato conosco também, que eu passo todas as informações, ou mando daqui para vocês. A Polly já descobriu como é que faz, né, Polly? É, É só falar com a Polly que ela resolve todos os problemas aí, de quem é, quiser o livro. pode falar comigo. Isso. Mando até com autógrafo. Vai que eu fique importante, né? Aí depois vai Não, ser aqui difícil o autógrafo. meu tá garantido. Ai, gente, tem muita mensagem linda aqui. Muita gente acabou perdendo um pouquinho aqui as mensagens, mas a gente realmente agradece a todos, 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 todos. Eu já não estou mais conseguindo ver aqui os participantes. A Eu Célia também, eu acho que eu mexi Filizola, uma. Sofia Filizola, Sérgio, Solange, Anjos Cláudia, Olha, Bibi tá aí. Anaíses. Minha comadre Lucrécia tá aí também. Olha que Legal. Ó, legal. Janilene junto aqui pertinho. Janilene. Gente, muito legal. Adorei essa conexão de Brasília-Recife, viu? É, tá bem forte, viu? Tá forte. Tá. Aham, sim, sim. Mas que fique bem claro que o meu coração é pernambucano, viu? Bom, não só o É. coração, né? Mas eu também sou pernambucana. Metade pernambucana, metade brasiliense. Sim. Bom, gente, vamos lá, senão a gente não Boa sai, noite, Polly. pessoal. Boa É, noite, obrigada a todo beijo, mundo. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vou deixar salvo aqui, vamos ver se a gente consegue, né?